Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a este nosso canal. Vamos continuar a partilhar a palavra de Deus e convido-vos a este momento de oração, meditando o Evangelho deste Santo Domingo, em que celebramos a festa do batismo do Senhor. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 11. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias de suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré de Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgaram-se e o Espírito com uma pomba descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, a festa do batismo do Senhor, celebrada no domingo depois da Epifania, encerra o sagrado tempo do Natal. O Pai apresenta e manifesta a Israel o Salvador que Ele nos deu. O menino da manjedoura: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Em outras passagens diz-nos: escutai-o. No Evangelho deste domingo, deste ano litúrgico, São Marcos começa por mostrar o significado do batismo, ao apresentar as palavras iniciais de João Batista e o próprio acontecimento do batismo de Jesus, realizado por João Batista. O batismo de João era o de arrependimento. Aquele que recebia este batismo estava a reconhecer-se pecador diante de Deus e a mudar de vida para viver a lei de Deus. Já o batismo de Jesus tinha a eficácia de purificar do pecado e conferir a graça. É o batismo com o Espírito Santo. Quanto a Cristo, afirma São Tomás de Aquino, não precisava receber a remissão dos pecados, dos quais estava isento, nem de receber a graça, da qual tinha a plenitude. Jesus foi batizado para assim cumprir o desígnio do Pai, que passa pelo caminho da obediência e da solidariedade com o homem frágil e pecador, o caminho da humildade e da plena proximidade de Deus aos seus filhos. Também afirma Santo Agostinho que Jesus foi batizado para proclamar com a sua humildade o que para nós homens e mulheres era uma necessidade. Em outro sentido, vemos que o batismo de Jesus ficou preparado para o batismo cristão, diretamente instituído por Jesus Cristo e entregue por Ele como lei universal no dia da sua ascensão, quando diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, dirá o Senhor. E depois ensinai todos os povos e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo de Jesus marcou o início da sua vida pública, ou do seu ministério público. Assim, a partir do versículo 14 deste mesmo Evangelho, Jesus começa o seu ministério com as suas pregações na Galileia e vai formar uma comunidade de homens para ser os seus discípulos. E o batismo torna cada um de nós discípulo missionário e é o início da nossa vida como cristãos. Somos chamados filhos de Deus através do batismo e incorporados no seio da igreja como seus membros. Na igreja, ninguém é um cristão isolado. A partir do batismo, o cristão passa a fazer parte de um povo. Por isso, o batismo de Jesus torna-se o modelo para os nossos batismos. E além disso,
O batismo de Jesus restabelece para a humanidade uma nova relação entre Deus e os homens. Quando vemos nos acontecimentos, os céus rasgaram-se e vai falar uma voz para a terra. No batismo de Jesus, o Pai confirma a identidade divina de Jesus e convida-nos a confiar no Filho quando diz: "Este é o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência." Vemos, portanto, a manifestação da presença da Santíssima Trindade neste episódio, pois o Filho se entregou ao batismo, o Espírito Santo desceu como uma pomba e o Pai comunicou com a terra. E através do batismo, renascemos para uma vida nova, que nos compete viver conforme a nossa identidade. Portanto, a festa do batismo de Jesus, caríssimos irmãos, convida-nos a meditar o nosso batismo, os nossos compromissos assumidos e a colaborar para a edificação da igreja e pela salvação das almas. Certamente, muitos de nós fomos batizados como crianças, em que na altura não sabíamos falar, mas particularmente fizemos a primeira comunhão numa idade em que nós podíamos dirigir algumas palavras. Fizemos o crisma e aí continuamos a nossa vida. Portanto, os compromissos continuam a estar conosco. Nós não tenhamos medo de assumir esses compromissos. Não tenhamos medo de viver a nossa identidade como cristãos. O cristão tem um perfume para cheirar no mundo. E este perfume é o perfume do amor, da paz e da alegria que o nosso batismo nos dá. Que nós podemos pedir a Deus neste domingo que ajude-nos a viver como batizados na Igreja Una, Santa, Romana e Apostólica. Esta é a Igreja Católica, Universal. E imitar Jesus Cristo na sua humildade e simplicidade. É isso que é o nosso chamamento. Tanto é imitar Jesus no batismo. Imitar Jesus no batismo é um trabalho de toda a vida. É um trabalho cotidiano que cada um de nós deve exercer no seu dia a dia. E aqui temos algumas pistas também para reflexão. Lembre-se da data do seu batismo e de algo que o marca como batizado. Já não é para responder hoje, é para responder ao longo da nossa vida. E a segunda, o que para si é ser batizado? O que é para si é ser batizado? E aqui estamos com esse pia batismal, em que muitos de nós fomos batizados. Queremos renovar os nossos compromissos batismais, de renunciar a Satanás, as suas obras, as suas seduções, e olhar para o Senhor, que foi batizado, que assumiu a nossa condição humana, que diariamente está conosco para nos fortalecer e caminhar conosco. Desejo a todos uma boa semana, cheia de paz, alegria, entrega. Vamos continuar a cuidar, porque Deus vai nos libertar, mas cada um de nós deve fazer a sua parte. O meu batismo, o seu batismo, o batismo de Jesus, e é aí que todos nós estamos mergulhados na água do batismo, no Rio Jordão, nas nossas igrejas, onde que for, Deus está sempre no nosso caminho. Sejamos abençoados este dia e tenhamos também uma boa semana. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.